falantes da língua portuguesa. Sou a professora Natália e estou aqui no canal Na Língua do Portuga para auxiliar os seus estudos dessa disciplina. Hoje falaremos sobre a transitividade verbal. Como funciona essa aula? Eu compartilho a tela com você e você me espera no cantinho. Vamos começar? Compartilhando a tela. Transitividade verbal. Como o nome já diz, verbal se trata do verbo. E a transitividade? O que seria transitividade? Então vamos lá. Transitividade consiste em analisar os complementos que o verbo pede quanto à predicação. Vamos para uma linguagem mais comum, mais simples? Transitividade, lembre-se de transitar. Quando nós transitamos, nós vamos de um ponto a outro. A mesma coisa acontece com a análise dos verbos. O verbo, ele transita para o seu complemento, ele vai até o seu complemento. E isso pode acontecer de uma maneira direta ou indireta. Então, o que é a transitividade? É se o verbo vai se ligar ao seu complemento de uma maneira direta ou indireta. Vamos falar hoje aqui, na questão de transitividade verbal, dos verbos significativos. São aqueles verbos que indicam ações, ok? Vamos lá. Quais são os tipos, de verbos que eu tenho aí quanto à sua transitividade? Eu posso ter um verbo transitivo direto quando ele é ligado ao seu complemento sem a necessidade de uma preposição. Então, veja o exemplo. Eles amaram o espetáculo. Quem ama, ama algo ou ama alguém. O verbo amaram aí, ele é transitivo direto porque ele transita para o seu complemento de maneira direta, sem a necessidade de uma preposição. Temos verbo transitivo indireto, que ele transita para o seu complemento, mas agora eu preciso de uma preposição. Vejam, eles gostaram do espetáculo. O verbo gostaram pede agora a preposição de. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, eu digo que gostaram é um verbo transitivo direto. Pode ocorrer de o verbo precisar de dois complementos, ou seja, ele vai ser direto e indireto. Ela entregou o livro ao aluno. Quem entrega, entrega algo a alguém. Agora, nesta oração, o entregou é transitivo direto e indireto. Ou ele pode ser chamado de bitransitivo, porque ele precisa dos dois complementos. O verbo também pode ser intransitivo. Quando ele é intransitivo? Quando eu não preciso acrescentar um complemento a ele. Mas vamos lá, dá uma olhadinha no exemplo que eu coloquei para vocês. Paula correu muito ontem. O verbo é correu. Mas se eu pensar bem, esse verbo precisa de um complemento? Eu pergunto para ele, correu como? Correu onde? Não. Então, o verbo correr, nesse caso aqui, ele vai entrar como um verbo intransitivo. Mas, professor, o que vem depois não é um complemento? Na verdade, é uma circunstância. São duas circunstâncias aí, que a gente chama de adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele não é complemento do verbo, porque ele pode não aparecer nessa frase. Se eu digo somente Paula correu, a minha oração já tem sentido. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Veja você o exemplo a seguir. A festa será na praça 15. O verbo agora é será. Vem do verbo ser. Ai, mas eu já ouvi dizer, professora, que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Sim, o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Mas quando ele liga o seu sujeito a uma característica. Nesse caso, ele não está ligando o sujeito a uma característica. Ele apenas aparece aí e após o verbo ser, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, na praça 15, uma indicação de lugar. Nesse caso, o verbo ser passa a ser um verbo intransitivo, tá? Na prática, vamos lá, transitividade, ela depende da oração. Pode ser que ela receba, um verbo seja verbo transitivo direto
e numa outra oração ele seja transitivo direto e indireto. Ou ele pode ser só um verbo transitivo e indireto, e numa outra oração ele aparecer como verbo transitivo direto. Depende da oração. Veja o exemplo. Júlio doou roupas aos meninos. O verbo é doou. Quem doa, doa algo, roupas, a alguém, aos meninos. Portanto, é um verbo transitivo direto e indireto nesta oração. Se eu, por exemplo, tiver a oração Júlio doou aos meninos, agora esse verbo ele possui apenas um complemento, que é o complemento o complemento indireto dele, que é o que exige preposição. Então, nesse caso, eu digo que doou é um verbo transitivo indireto. Então, sempre observe a frase, a oração que você está analisando. A transitividade do verbo depende da oração em que ela está inserida. Atenção! Verbos significativos e verbos de ligação. Falei rapidamente aqui sobre verbos de ligação, não vou me estender porque vai ter aula aqui no canal falando só sobre eles, tá? Mas a diferença principal é: verbo significativo indicam ações. Verbos de ligação ligam o seu sujeito a uma característica, como no exemplo aqui. O rapaz será convidado. O verbo ser ligando o sujeito rapaz à palavra convidado. Essa palavra vai funcionar aqui como uma característica, né? Como uma qualidade de rapaz, ser convidado. Diferente de o encontro será na igreja. Agora, o verbo ser não liga mais a uma característica ou qualidade que nós chamamos de predicativo. Ele vai ligar a um adjunto adverbial de lugar, a uma circunstância de lugar. Portanto, no segundo exemplo, eu tenho um verbo intransitivo e não mais um verbo de ligação. Voltando aqui para mim, então vimos que a transitividade verbal é quando o verbo pede um complemento de maneira direta, sem o uso da preposição, ou de maneira indireta com o uso da preposição. Sempre se lembre disso. Análise sintática, eu preciso analisar, eu preciso olhar para a oração naquele momento. Porque ela pode sofrer alteração? Pode. Se eu mudar alguns elementos da minha oração, essa classificação do verbo pode mudar? Pode. Então, tudo depende da oração em que esse verbo está inserido. Espero que eu tenha ajudado você e até uma próxima videoaula.